Fala galera, quem fala com vocês é o Juan, esse é o Cidade Z, e finalmente vamos para a parte final de Shoujen Koukousei Itachi, episódios 10, 11 e 12. Mansato falou para as garotas que apesar de tudo que aconteceu, ele ainda não confia na Brigada Azul Celeste. E pra quem não lembra, foi aquele exército que se revoltou contra Gustaf lá no recap passado. Mikogami disse que uma aliança com eles também é impossível, já que Conrad, o líder dessa brigada, mentiu quando disse que ele não sabia onde foi parar a estátua de ouro maciço do imperador que Gustaf mandou fazer. Bom, outro ponto é que eles não confirmaram de fato a morte desse Conde das Chamas, e como a brigada libertou o povo da opressão de Gustaf, essa população está sujeita a defendê-los. Por isso Mikogami quer reconstruir primeiro as cidades que foram destruídas na batalha, para assim ele tentar obter algum apoio do povo quando ele expor o lado podre de Conrad e seus homens. Mas interrompendo a sua fala, a doutora Kenny levantou a mão e disse que esse garoto de cabelo branco e a garota Ringo deveriam repousar por pelo menos 5 dias, pois segundo seus exames sanguíneos, os dois apresentam um quadro severo de baixa imunidade, e daqui a poucos dias eles poderiam contrair doenças gravíssimas e ficarem acamados por muito tempo. Então Tsukasa chamou a garota para sair. De início ela não queria ir, mas como também não queria ter o rapaz roubado por Liluri, então aceitou o convite. Ela pediu dicas de como se comportar para todas as garotas, e a melhor na minha opinião, sem dúvida, foi a dica de Kenny, que sugeriu logo um sequestro mais 18 com um Boa Noite Cinderela. No local de encontro, a garota já estava muito nervosa, e com suas roupas esquisitas foram facilmente reconhecidos como os dois anjos da Fé das Sete Luzes. Então resolveram se disfarçar mais a caráter local, só que não deu muito certo, pois chamaram a atenção ainda do mesmo jeito. Com as dicas de Shinobu em mente, o objetivo de Ringo era ao menos segurar a mão de Mikogami, mas ela conseguiu um beijo indireto quando ele confundiu os copos e ela desmaiou de tanto tesão. A maior cientista do mundo não nasceu por acaso, não, claro que não. Ela foi fruto de anos de seleção de genes e modificações genéticas por sua mãe que resultaram nessa garotinha. E com apenas 6 anos ganhou o prêmio Nobel por trazer avanços ao campo científico e tecnológico. Mas depois de ganhar tantos prêmios, a sua mãe acabou perdendo aquele orgulho que sentia. A sua felicidade se tornou inveja e ela foi embora dizendo que nunca deveria ter dado à luz a um monstro como esse. Alguns anos depois, a garota não entendia mais o sentido de continuar vivendo, quando apareceu um garoto pedindo para que ela consertasse aquele relógio de bolso para ele. Meio sem entender, mas, pois bem, ela fez. Agora ele deu um iPod velho, não tem problema, ela resolve. Ele continuou levando mais e mais equipamentos quebrados para a garota consertar. De alguma forma ela ficou feliz com aquilo, mas um dia ela recusou receber mais objetos quebrados, pois queria se dedicar a seus próprios projetos. E com um sorriso, Mikogami disse que não tinha problema, estava tudo bem. De volta ao presente, ela se recuperou de seu desmaio no colinho do rapaz, e depois do susto inicial, sorriu dizendo ter tido um sonho maravilhoso. Mas o assunto logo mudou e ficou sério, com Mikogami dizendo que precisava que ela construísse algo muito importante para ele. E à noite, quando ela voltou a seu laboratório, mandou a inteligência artificial Kuma se preparar, pois iriam construir o maior projeto deles nesse mundo. Shinobu, que estava investigando a base de operações da Brigada Azul Celeste, avisou ao político que Conrad havia partido em direção ao Império para tentar uma reconciliação. Nas cidades que estavam sob domínio de Conde Gustaf, uma doença bacteriana de infecção sistêmica se espalhou entre alguns moradores. E devido a tantos pacientes, a produção de antibiótico não acompanhou o ritmo acelerado de contágio. 3 membros da guilda médica do Conde Gustaf apareceram ao local e diziam ter um remédio que salvaria a vida dessas pessoas, mas o remédio deles, o ópio, foi proibido pela doutora Kenny. E foi ela que apareceu ali e disse que a falta de medicamento ia ser resolvida utilizando carvão como matéria-prima para fazer a penicilina. E isso tirou algumas boas risadas desses 3 antes de irem embora. Com tudo que necessitavam já reunidos, a mulher chamou Liluri para ajudar no processo de fabricação do antibiótico utilizando a sua magia. E após várias etapas e procedimentos, por sinal muito bem realizado pela elfa, algumas horas depois conseguiram produzir o primeiro antimicrobiano sintético da história da humanidade, a sulfonamida. A mulher diluiu o produto em água e imediatamente realizaram a aplicação de forma oral em todos os pacientes da ala médica, que apresentaram melhoras significativas em seus quadros de saúde. Como a produção do medicamento pela Kenny foi um sucesso, os homens logo não iriam conseguir mais vender seus ópios a ninguém. Por isso estavam planejando envenenar alguns pacientes para assim as pessoas pensarem que a sulfonamida os matou. Mas ouvindo todo o plano, a doutora se apresentou e paralisou os 3 com algumas agulhas de acupuntura. Ela disse que assim que a anestesia fizesse efeito, ela abriria seu crânio e iria mexer um pouco em seu cérebro. E ele chorou chamando ela de demônio. E ela simplesmente gargalhou dizendo que esse título combinava melhor com ela do que ser chamada de anjo.
Na outra manhã, a Dra. Kenny ganhou outro seguidor alegre e fiel, e pela faixa em sua cabeça, a mudança de personalidade foi um sucesso. Enquanto isso, na cidade do Império, Conrad se encontrou com o General Neuro. O homem disse que não iria punir a Brigada Azul Celeste, até porque concordou que Gustav havia passado dos limites. No entanto, a existência da Fé das Sete Luzes é algo intolerável. A verdade é que Conrad estava ali para pedir reforços para poder lutar contra os protagonistas, e o general disponibilizou um de seus magos mais fortes para o serviço e além disso deu 10.000 soldados para a batalha. E veja bem, esse cara aí é tão poderoso que ele conjura aquela lança de Gustav sem precisar de qualquer espírito elementar das chamas. De volta ao laboratório de Ringo, ela se questionava se trazer uma arma de destruição em massa para esse mundo foi mesmo uma decisão correta. E bom, tu já viu que foi, né? Enquanto isso, Jane estava refletindo que a Brigada Azul Celeste, criada por seu falecido mestre, estava no caminho certo para mudar o mundo, quando foi atacada pelos homens da guarda pessoal de Conrad. A garota se esquivou dos ataques e sacou sua espada, conseguindo ferir o homem de armadura. Os outros cavaleiros dispararam flechas, ela pulou para desviar, mas levou um chute e em seguida foi imobilizada. A rapaziada queria fazer outras coisas com ela antes de matá-la, mas os gritos de desespero da garota foram ouvidos. Shinobu, que estava escondida próximo dali, viu a cena acontecer e matou aqueles homens. As duas se esquivaram de mais um ataque. A ninja enfiou seu taser no espaço daquela armadura e o homem foi finalizado por Jane, que empurrou sua espada no mesmo local de ataque da ninja. A garota disse que queria mostrar algo para a ruiva, assim as duas foram até uma passagem subterrânea do castelo e lá viram a estátua de ouro maciça do imperador toda destruída, a estátua que Conrad havia roubado do povo. E falando nele, ele chegou ao local com aquele mago supremo da corte. Ele disse ao mascarado que ele precisou destruir a estátua, pois precisava distribuir a vários mercadores para fazer moedas de ouro. O homem disse a Conrad que o perdoaria por ter lhe traído. Agora quebrar a santa imagem do imperador na marreta, maluco, isso é imperdoável. Sem surpresa para ninguém, Gustav ainda estava vivo e matou aquele cara, e também disse que graças à magia do general Neuro, retornou do inferno e trouxe as chamas de lá consigo. Ele não viu as garotas, mas ainda assim resolveu destruir todo o castelo que estava repleto de pecadores contra Vossa Majestade. Shinobu avisou o político que Gustav havia voltado e ainda estava mais forte do que nunca. Ele destruiu todo o castelo da Brigada Azul. A garota desligou e disse a Jane para se apressarem, irem mais rápido. Do alto do castelo, o Conde do Inferno prometia dedicar todo o seu poder em prol do Imperador quando algo caiu exatamente no local que estava. A força dessa explosão foi vista a quilômetros. Jane disse que Gustav estava tão poderoso, mas Shinobu disse que não era disso que se tratava. Aquela explosão foi resultado de um ataque de destruição em massa lançado por seus companheiros do extremo norte do continente. Um ataque que passou por vários territórios e fez o céu mudar de cor. Mansato ficou em choque porque Mikogami realmente usou aquela arma, mas segundo ele, esse fato daria início a uma nova era para esse mundo. E o político disse a Ringo que para manter a paz precisariam de mais bombas como essa para manter a capital imperial sob controle. Na outra manhã, a população da cidade de Dormont foi reunida. Os 7 anjos estavam presentes, pois Mikogami Tsukasa pronunciaria um chamado divino. Ele disse que a Brigada Azul Celeste foi atacada pelo inimigo. Em resposta, eles utilizaram uma arma divina e acabaram com todos os oponentes. E com isso, a Fé das Sete Luzes agora também controla o território de Gustav. No entanto, eles não têm a intenção de controlá-los, mas sim que a população crie um governo democrático com premissa de igualdade para todos. De repente, Liluri sentiu uma flutuação mágica. Um pilar de chamas explodiu no meio das pessoas, fazendo elas fugirem em pânico. Pela primeira vez, Mikogami estava cara a cara com Gustav. Shinobu e Aoi se prepararam para o combate. A partir do cristal em seu peito, o homem começou a se transformar. Garras, caudas, chifres, um verdadeiro ser vindo do inferno que formou um avatar de chamas. As duas garotas atacaram. Liluri disse para destruir o cristal em seu peito, mas apesar das tentativas, as garotas não conseguiram nem se aproximar. A sua pele estava tão dura e o monstro refletia aços com as mãos nuas. Mas aproveitando a oportunidade, Aoi conseguiu acertar aquele cristal que se rachou, mas a sua espada também quebrou. Gustav realizou um ataque e mandou as duas para longe. O político puxou sua melhor amiga do bolso e disparou continuamente, mas as balas pareciam não feri-lo, mas incomodava. Demon Gustav pulou na direção do rapaz e ele conseguiu acertar o cristal no peito do inimigo e o destruiu. O demônio se segurou e parou próximo a Mikogami. Ele disse que entendia, então aquele era o líder do grupo. Gustav disse que igualdade para todos ia contra o fundamento da natureza humana, e que o mundo que eles estão existe apenas para satisfazer o imperador, que é o enviado dos céus para governar os homens, e que um dia o garoto se ajoelharia por vontade própria na frente dele.
Pela noite, no alto de uma grande torre de pedra, a elfa Kagura disse às suas subordinadas Hibari e Ashura que o mundo estava começando a mudar. Ainda naquela noite, Mikogami sonhou que seu corpo estava em chamas. Ele se lembrou das últimas palavras de Gustave. Ele compreendeu quando o homem o chamou de impostor. Diferente de seus amigos, ele não é um super-humano. Ele usa métodos que qualquer pessoa pode usar caso aprenda. Pela manhã, quando todos estavam reunidos, Ringo fez uma nova embalagem biodegradável para a maionese. Eles tiveram uma boa refeição com todos reunidos. E a indecisão que Mikogami sentiu em seu coração se desfez. Se ele quer continuar com esse grupo, basta que ele continue se esforçando como sempre fez. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um recap aqui do canal. Finalmente esse anime foi finalizado, graças ao pai. E antes de ir, quero agradecer a meus cidadãos VIPs. Graças a Deus, os membros do canal estão só aumentando. Então vamos aos nomes. Um abraço para o Pablo Aragão, para o Fernando, para o Nukik, para o Anonimod, para o Elivelto e para o Fábio. Muito obrigado mesmo por vocês apoiarem meu canal de forma financeira. Vocês são fera demais. E obrigado também a você que curtiu, assistiu e comentou nesse vídeo. Eu sou o Aragão, esse é o Cidade Z. A gente se vê num próximo recap. Valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when